Voltamos a apresentar Toque Mogi News. De herói a vilão, Dom Pedro foi perdendo força até voltar para Portugal após a morte do pai. E aqui na cidade, a relação da Rua Ipiranga e o imperador. Veja. A Constituição imposta ao Brasil por Dom Pedro desagradou muita gente. Aos poucos, o imperador foi perdendo o apoio popular. Em 1826, com a morte do pai Dom João VI, ele se viu obrigado a contrariar as leis brasileiras e assumir o trono lusitano. Para reverter a situação, Dom Pedro foi a Portugal e lá abdicou da coroa portuguesa em nome de sua filha, Maria da Glória. Aqui no Brasil, a Guerra da Cisplatina ameaçava a unidade nacional. A derrota nos campos de batalha foi um duro golpe para Dom Pedro I. Com a morte da mulher, a imperatriz Leopoldina, aumentaram ainda mais os rumores de seu caso amoroso com Domitila de Castro Canto e Melo, a célebre Marquesa de Santos. Isso aumentou ainda mais a impopularidade do imperador, pois o seu grande caso de amor não era compreendido pela maioria. Aos 31 anos, Dom Pedro escolheu Dona Amélia de Lauschenberg para ser sua segunda esposa. Mas não houve como contornar as crises. Muitos o acusavam de tirania e nem mesmo seus ministros o apoiavam como antes. Diante do desgaste político, ele resolveu abdicar do trono brasileiro em 1831. A coroa passou ao seu filho, o príncipe Dom Pedro II, com apenas 5 anos. Chega à Europa, principalmente, ele desembarca num porto da França, ele é aclamado, é recebido como um herói, o príncipe americano que tinha dado Constituição ao Brasil e a Portugal. O grande desafio de Dom Pedro em Portugal foi combater o próprio irmão, Dom Miguel, que havia roubado o trono português de Maria da Glória. Por todo o reino, ele era visto como um herói reconquistador e conseguiu restaurar o poder da filha. Mas durante as batalhas ficou muito doente e acabou morrendo de tuberculose com apenas 36 anos. Dom Pedro foi sepultado em Portugal, mas seus restos mortais foram trazidos de volta ao Brasil nas comemorações dos 150 anos da independência em 1972. Desde pequeno, Dimas Carvalho ouvia seu pai contar sempre a mesma história quando eles passavam pela Rua Ipiranga, aqui em Mogi das Cruzes. Dom Pedro I passou por aqui. O pai não se cansava de repetir. Meu pai dizia para mim, filho, aqui era o caminho de Dom Pedro. Dom Pedro I, quando vinha com a sua comitiva e ia para Santos, ele passava por aqui, pela Rua Ipiranga. O trajeto, ele vinha lá de baixo e dizem os historiadores, afirmam os historiadores, que ele utilizava esta região aqui, que agora chama-se Henrique Heroles, e depois Avenida Japão, em direção à Serra do Mar. Mas até onde isso é verdade? Teria mesmo Dom Pedro passado pela Rua Ipiranga? Ou no caminho entre o Rio de Janeiro e São Paulo o trajeto era outro? Ele sai daqui da cidade pela manhã, houve uma outra missa, e ele sai daqui rumo a Nossa Senhora da Ajuda, Itaquaquecetuba, que era o final da vila de Mogi. Mogi tinha esses dois limites aí, que era um território vasto. De Mogi até Nossa Senhora da Ajuda, ele vai levar cerca de um dia de viagem. Lá ele fica acomodado na própria igreja, porque a vila de Itaquá era uma vila muito pobre. Mogi, naquele período, já era uma vila que era mediana perante São Paulo. Muitos
muitos mogianos pensam. Ele utilizou hoje a Rua Ipiranga, que é uma rua tradicional na cidade, para chegar até Itaquá? Poderia usar, é uma rota que ele teria para se fazer. Ou ele poderia fazer uma outra rota, que seria o quê? Ele ia transpor o rio Tietê, subia pelaquela falha geológica que nós temos na Serra do Itapetí, onde hoje se passa a nossa estrada Mogi Dutra, chegando até a altura do Aruã. Na altura do Aruã ele viraria sentido à esquerda. Lá nós temos as ruínas hoje de uma capela que chama Nossa Senhora do Itapetí. Essa capela ficou em pé até cerca aí dos anos 60. Após isso ela se deteriorou e ruiu. Naquela capela nós temos a Estrada da Pedreira. Aquela estrada vai ligar até Itaquá. Nós temos duas rotas. Possivelmente ele fez essa rota subindo a Serra do Itapetí. Porque a rota por baixo, que é a rota que nós temos hoje, que é a antiga Estrada Rio Santos, essa Rua Ipiranga, seguindo até Suzano, Poá e subindo até Itaquá, era uma rota muito alagadiça, pelo próprio terreno. Nem todos os historiadores concordam com essa passagem de Dom Pedro por Mogi das Cruzes, mas há muitos indícios dessa visita. Um deles é a bandeira que a cidade teria feito para a chegada da comitiva do imperador, que muitos talvez não saibam, mas continua em posse da cidade de Mogi das Cruzes. Então, essa bandeira foi confeccionada pela própria vila em respeito ao imperador, a esse príncipe regente, futuro imperador. Ele teria que ter hasteado essa bandeira, porque aonde passaria Dom Pedro, ali seria uma capital. Mesmo ele deixando no Rio de Janeiro pessoas responsáveis, a pessoa dele era o foco da monarquia brasileira. Então essa bandeira foi confeccionada, ela tinha as cores amarela e verde, que já foi corroída pelo tempo, como viram na própria imagem, e a própria bandeira, ela possivelmente foi comprada, não? Ela foi confeccionada a mando dos mogianos, mas não feita na própria cidade. Mogi não tinha ferramenta, não tinha nenhuma máquina que poderia fazer um bordado como estava bem elaborado ali. Então, com certeza veio do Rio de Janeiro, alguma confecção costurou e remontou aquela bandeira imperial. Pode-se haver uma possibilidade daquela bandeira ter vindo com a comitiva dele e esqueceram na cidade? Pode-se haver. Não é nenhum ponto para descartar. Mas é sempre nós vamos pelo fato mais provável. A probabilidade de ela ter sido comprada é maior. Encomenda por Mogi, como tanto as provas nós temos da vinda dele, como o próprio arcebispo de São Paulo começou a distribuir as cartas pedindo para as vilas se organizarem. Arrumem suas estradas, limpem as suas fossas nas beiras das casas, evitem o mau cheiro, que causava doenças. Então dava uma má impressão para quem chegava à cidade. A bandeira vermelha já era comum, a bandeira imperial verde e amarela foi uma novidade, com um símbolo ainda todo trabalhado, né, em prata. Nós podemos observar essa riqueza desses dois estandartes, essas duas bandeiras. Esse ano completando 190 anos de independência, então daqui a 10 anos o bicentenário, e Mogi pode se apresentar essa bandeira do Brasil. E hoje nós temos uma bandeira dessa no Museu Imperial do Rio de Janeiro, depois não temos mais. Ela era carregada juntamente com a comitiva dele. Então, numa posição, imaginemos uma procissão, a bandeira seria como se fosse a cruz, ela abriria essa comitiva, ela sempre na frente, representando a vinda daquele príncipe regente, e após isso vem a delegação primeiro da Guarda Nacional, da Guarda Municipal e sim Dom Pedro, sempre revestido com os homens protegendo ele. Embora haja muitas versões para essa passagem, se pela Rua Ipiranga ou não, ou por outras rotas, para o historiador Glauco uma coisa é fato: Dom Pedro I passou mesmo por Mogi das Cruzes. Em todas as cidades onde ele passou, várias pessoas falam: Dom Pedro dormiu na minha casa, ele passou na minha casa. Há uma outra possibilidade.
mas que não entra no mapa e no roteiro oficial que nós conhecemos, que é uma casa hoje no bairro de César de Souza, lá no final dela, no final da Avenida João 23, que ali se fabricava farinha, e naquela casa, hoje já deteriorada pelo tempo, né, ela está largada naquele meio, mas ela tem uma vicinal com o Estrada Real. Então, se Dom Pedro saiu da rota, passou por lá, fez a sua parada e seguiu pela João 23, pode-se haver. Mas, conhecendo hoje a Avenida João 23 em Mogi, a gente sabe que dos dois lados dela é brejo puro. Então, grande parte do próprio bairro de César de Souza teve que ser aterrado. Então, é a possibilidade do terreno. Tanto é que a possibilidade maior de ele ter entrado dentro do bairro do Botujuru hoje em dia é pelo terreno. Ele não iria subir um morro enorme que tem vindo para César de Souza. Ele desviou por uma falha geológica natural, subindo e fazendo o menos esforço possível. Então, essa ida até Itaquá, nós temos as duas rotas, tanto a da Rua Ipiranga, como Isaac Grimberg cita, e também nós temos a outra, que é pelo Itapetí, são rotas que possibilitaram a sua chegada. O próprio Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, quanto o Arquivo do Estado de São Paulo, tem documentos como ata das câmaras municipais, relatos paroquiais, os padres relatavam a vinda dele. Tudo isso prova, por A mais B, que ele passou por Alto Tietê e passou por Monte das Cruzes. O que é muito popular, muito fantasioso, é o cotidiano dele. Como foi ele chegar à tarde, passar a noite até amanhã do dia 24 de agosto. Então isso é muito imaginário popular. Eu posso fantasiar, posso criar várias possibilidades, mas a vinda dele é comprovada. Então, além da bandeira imperial, que é a prova concreta da presença dele na cidade, porque não tinha nenhum motivo a Mogi fazer uma bandeira dessa, ele se comprova e se concretiza também nos documentos de arquivo. Então, o arquivo histórico nacional, né, ele vai comprovar isso daí. Hoje nós temos vias de acesso, não só presenciais do arquivo, como também via internet, que eu posso pegar documentos e ali esses relatos são bem elaborados. Em si, o livro mais importante que coloca toda essa teoria na prática é o Itinerário da Independência. Esse livro foi escrito nos anos 70, foi reeditado, poucas pessoas conhecem, mas ele tem uma importância crucial, porque o próprio autor refez o trajeto desde o Rio de Janeiro, passando pela Baixada Fluminense, Vale do Paraíba, Alto Tietê até São Paulo. Ele faz o dia a dia do imperador. Então isso foi um documento que hoje comprova essa vinda dele pelo Alto Tietê. As maiores lembranças do imperador, do império e do grito da independência estão bem ao lado do rio Ipiranga, no Museu Paulista. Há pelo Brasil afora diversas ruas, avenidas, praças, bairros e parques com o nome de Dom Pedro e também com o nome Ipiranga, como a nossa aqui em Mogi das Cruzes. Pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! O Doc Mogi News com o tema Dom Pedro passou por aqui, termina agora. Mas você pode assistir esse e outros documentários e programas da TV Mogi News na nossa programação 24 horas por dia, na TV a cabo ou no nosso portal tvmoginews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Forte abraço. Tchau, tchau.